Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 5 de janeiro de 2025, 5 horas da tarde aqui em Assuã, no Egito, e também em Jerusalém, em Israel. Meio-dia no Brasil, no horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. E, infelizmente, a gente vai falar aqui de algumas coisas que aconteceram aqui em Israel. Aconteceu algumas operações na faixa de Gaza, também aqui no sul do Líbano. Mas o assunto principal hoje foi o soldado israelense que foi passar férias no Brasil e a Justiça do Distrito Federal, lógico, né, com o apoio do Lula, essa coligação PT-STF que está por aí fazendo tanta coisa ruim com o povo brasileiro, decidiu perseguir esse soldado israelense. Detalhe, esse soldado israelense é um sobrevivente do Festival Nova. Vocês lembram do Festival Nova? Que centenas de pessoas foram massacradas ali num show de música que era até pró-Palestina, era até pró a faixa de Gaza e coisa e tal, e acabou tendo um massacre enorme, muita gente morta, muitos jovens brincando, celebrando. Esse soldado sobreviveu nesse festival, veio para o Brasil passar férias. Vocês têm ideia da consequência que vai ter isso para o Brasil daqui para frente? Olha o custo que o Brasil vai pagar pela idiotice das pessoas que fizeram o L em 2022, olha o preço que o Brasil vai pagar por muitos e muitos anos por esse antissemitismo absurdo do Lula e dos cupinchas dele lá em Brasília. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Piolho da Barba do Peter, Xandão censurou minha pomba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou começar falando aqui sobre Israel, depois eu falo do caso do soldado israelense no Brasil, né? Houve sirenes de ataque aéreo na cidade de Talmei al-Azhar, perto de Hadera. As sirenes vieram de um míssil, foi lançado do Iêmen essa noite também. Felizmente não teve nenhuma consequência, o míssil foi derrubado, mais uma vez enchendo o saco dos israelenses, né? O exército israelense fez uma série de operações ali na parte central da faixa de Gaza, em que identificou uma fábrica de armas do Hamas ali. São os batalhões de engenharia de combate Yahalom, que operando sobre a 99ª Divisão na parte central de Gaza, localizaram e destruíram toda essa fábrica aqui e o túnel que levava a ela. Dá para ver aqui um monte de equipamentos, fresas, tornos, um monte de coisa que estava sendo usada aqui para a produção de armas, né? E acabou sendo tudo, felizmente, agora destruído ali na faixa de Gaza. É impressionante ainda encontrarem coisas por ali, né? A quantidade de infraestrutura que esse pessoal construiu para o mal, para a guerra, né? Para fazer violência. É um absurdo isso daí, né? Bom, não foi só isso. Também na região próxima a Nablus, na Cisjordânia, na cidade de Beit Halum, perto de Jenin, na verdade, né, mais em cima um pouquinho, encontraram também um monte de equipamentos aqui com terroristas ali na região, né? E o ministro da Defesa, o Israel Katz, falou que se o Hezbollah não sair do sul do Líbano, não haverá acordo, né? O Israel será forçado a agir. Vocês lembram? Israel estava avançando no sul do Líbano para expulsar o Hezbollah está totalmente destruído, totalmente sem capacidade de nada. Aceitaram um cessar-fogo, né? E esse cessar-fogo implicava que o Hezbollah teria que sair do sul do Líbano e Israel se comprometeu a sair também até o dia 20 de janeiro, né? E o fato é que o Hezbollah não está saindo. A gente vai mostrar aqui que ainda tem um monte de coisa sendo encontrada ali no sul do Líbano pelas tropas israelenses. E lógico, se o Hezbollah não sair dali, Israel vai retomar as operações naquela região também, né? Aqui, ó, Israel está interessado na implementação do acordo no Líbano e vai continuar a garantir todo o compromisso e garantir a segurança do retorno dos residentes no norte do país, né? Mas a primeira condição para a implementação desse acordo é a completa saída do Hezbollah da parte sul do rio Litânia, né? Ou seja, essa parte em vermelho que está aqui no território do Líbano, né? O rio Litânia é justamente esse rio que passa aqui. E a condição do acordo era que o Hezbollah sairia dessa área, ficaria só a norte daqui, né? Se essa condição não for atendida, não haverá acordo e Israel será forçado a garantir a segurança dos residentes de forma violenta. Ou seja, vai retomar as operações lá no sul do Líbano, né? Eu sabia que isso ia acabar acontecendo. A grande vantagem agora é que o Hezbollah está ainda mais enfraquecido depois da queda da Síria, né? A gente vai ver que já tem operação até do HTS dentro do Líbano também. O Hezbollah realmente está numa situação mais complicada ainda neste momento.
Bom, a 80ª Brigada Regional de Montanhas, operando dentro da Síria, ao lado do Monte Hermon, localizou vários conjuntos de armas ali durante buscas que fizeram na região. Provavelmente isso aqui era uma zona buffer da ONU, mas aparentemente isso daqui alguém estava estocando armamento ali na região, né? Repara como é que a importância de Israel ter ocupado essa região ali para ver, para garantir a segurança das colinas de Golã, né? É importante isso mesmo. E também o exército israelense também fizeram uma operação antiterror ali em Nablus. Eu confundi uma notícia com outra. A outra foi em Jenin, ali na Cisjordânia. Essa aqui foi em Nablus. Estão fazendo aqui uma operação ali naquela região. É uma operação undercover, né, disfarçada. O pessoal entrando em ambulâncias ali, coisa e tal. Entraram como se fosse uma ambulância e fizeram uma operação ali na região da Cisjordânia. Bom, infelizmente a gente tem que falar sobre esse caso, realmente é um caso absurdo aqui, o Luciano Casalonga está lembrando, também a Sara que está trazendo esse caso também, realmente um caso absurdo. Bom, o que aconteceu? Um reservista israelense veio passar férias no Brasil, estava no Brasil passando férias, quando foi surpreendido com uma ordem de investigação. Na verdade, ele foi alertado antes pelo serviço secreto israelense para ele sair do país, tá? Uma entidade ligada ao Hezbollah, ligada a entidades terroristas, entrou com uma ação e a juíza federal Raquel Soares Charelli, da Seção Judiciária do Distrito Federal, durante o plantão do dia 30 de dezembro, emitiu a ordem de investigação, supostamente a ordem de prisão também dele, só que aí ele já tinha saído do Brasil. Não se sabe exatamente aonde ele está, como que ele saiu, de que forma que ele saiu, mas sair do Brasil não é tão difícil assim, né? Você pode ir para a Argentina, por exemplo, ou pode pegar um voo antes dessa ordem ter sido assinada, era fácil dele sair do país. O fato é que ele escapou dessa, mas olha o absurdo dessa situação. O cara é um soldado israelense, ele participou das ações israelenses na faixa de Gaza, segundo diz essa organização, a gente não tem nenhuma evidência disso, ele é reservista, ou seja, ele não é mais parte do exército israelense, e a organização que fez esse pedido, Fundação Hind Rajab, é uma fundação que é dirigida por Diab Abou Jajá e Karim Hassum, a partir da Bélgica, que são terroristas do Hezbollah, que dizem que o 11 de setembro foi uma doce vingança, questionou o Holocausto, lamentou a morte do Sinwar. Por sua vez, o Karim também disse que os atentados terroristas do Hamas não eram uma invasão e coisa e tal, ou seja, um absurdo. Fizeram uma petição totalmente sem sentido aqui e, com isso, pediram a prisão do soldado, né? Esse cara aqui é o líder o Diab Abou Jajá, que é o líder da associação que pediu a prisão do soldado, é o terrorista que pediu a prisão do soldado, né? Enfim, o mais absurdo disso tudo é a justiça brasileira achar isso normal e dar essa ordem. Cara, que absurdo isso, que lógica tem isso? A juíza brasileira se baseou, olha só, nem o Tribunal Penal Internacional fez isso. O Tribunal Penal Internacional emitiu ordem para o Netanyahu e o Galante, o ex-ministro da Defesa de Israel. Mas nem para soldados e coisa e tal, tem que ter evidência disso tudo, né? A juíza brasileira estendeu essa ordem para o soldado também e mandou prender o soldado, alegando que ele teria participado da derrubada de casas na faixa de Gaza. Olha só, isso tudo é um absurdo. E o que Israel faz na faixa de Gaza é justamente a compensação, é o estabelecimento da segurança pelo ataque do dia 7 de outubro. O ataque do dia 7 de outubro foi um absurdo. Inclusive, esse soldado especificamente, ele é um sobrevivente do Festival Nova, tá? O Festival Nova é aquele festival que aconteceu aqui na cidade de Reim, perto aqui da faixa de Gaza, né? Como vocês podem ver. Esse festival, o festival de música, de jovens dançando e coisa e tal, eu tive lá no memorial, lá do local onde foi esse massacre, realmente absurdo esse massacre, uma coisa terrível. Esse cara escapou, ele estava lá. E como todo jovem israelense, ele é obrigado a servir o exército. Ele serviu o exército e não se sabe, aquela entidade disse que ele participou dessas operações. Não sabemos que tipo de evidências que eles mostraram, mas de qualquer forma é um absurdo em vários aspectos. Primeiro, é um absurdo do ponto de vista de justiça. Como eu falei para vocês, violência restitutiva é válida.
O Hamas iniciou a agressão contra Israel. Israel querer se proteger do Hamas é justo e válido. Então entrou mesmo na faixa de Gaza, derrubou um monte de instalações do Hamas lá e inclusive derrubou casas de familiares de terroristas. Isso é o padrão mesmo que Israel faz nessa região. Eles estão acusando eles de maldade nesse tipo de crime contra civis e não sei o que lá. Um absurdo sem sentido isso daqui. Então isso é um absurdo do ponto de vista de justiça. Não tem nenhuma lei contra ele que permitisse ele ser processado aqui no Brasil. Esse pessoal tirou do rabo essa interpretação de que pode estender o mandado do Tribunal Penal Internacional para pegar esse cara. Repara a fragilidade que isso gera, né? A partir de agora, não é só turista israelense que tem que tomar cuidado de vir aqui no Brasil, não. Qualquer turista de qualquer lugar, turista americano, tem que tomar cuidado aqui no Brasil, meu amigo. Quem é judeu aqui no Brasil tem que tomar cuidado agora, porque sabe lá que eles vão inventar uma ligação, e alguma dessas organizações árabes inventa uma ligação qualquer maluca com você e te bota para processar, para prender. Vocês sabem que o Brasil já está numa ditadura do Lula e do Moraes, né? uma junta executivo STF, uma junta da esquerda com o STF que está governando o país já. Não tem mais justiça no Brasil, esquece justiça, esquece esse tipo de coisa. Então isso gera um problema, primeiro, um problema da justiça brasileira, porque agora a gente está abrindo a possibilidade de sermos também responsabilizados fora do mesmo jeito, os brasileiros que estão fora, né? É lógico. Você acha que um brasileiro que vai agora para Israel não corre o mesmo risco? É lógico que corre. Se tiver alguma coisa, Israel pode retaliar também do mesmo jeito que o Brasil fez essa lambança com o soldado aqui. Né? Felizmente o soldado conseguiu fugir, mas tá cheio de gente aqui dizendo, não, que absurdo, como ele fugiu à jurisdição brasileira e não sei o que lá. Olha que coisa, o governo Lula tá doido para entrar nessa guerra do lado do Hamas. É isso que acontece. O governo Lula está doido, ele quase não consegue se conter de vontade de entrar nessa guerra contra Israel. Olha o prejuízo que o pessoal que fez o L causou ao Brasil. Vai levar décadas para a gente limpar a nossa honra depois que esse palhaço, esse pinguço corrupto sair do poder. Imagina o nível de problema que vai ter agora com o turismo no Brasil. Agora, você está entrando num território que o Brasil é tipo a Rússia, né? A Rússia tem esse problema também. Se viajar para a Rússia é complicado, porque a Rússia arruma um pretexto qualquer e te prende lá para ter moeda de troca em caso de libertação de terroristas lá, né? Principalmente americanos que vão para a Rússia. Não pode ir para a Rússia, porque né, eles inventam qualquer coisa contra você, te prendem para ter moeda de troca. O Brasil está entrando nesse mesmo território. Qualquer turista que vier para o Brasil agora, meu amigo, ó, pensa duas vezes. Férias no Brasil, esquece, some do Brasil. Sabe o que aconteceu nas Ilhas Seychelles? Procura aí, Ilhas Seychelles. É uma ilha que tem lá no Oceano Índico, é um ponto turístico muito bonito e coisa e tal, e a maioria muçulmana, né? O governo é muçulmano. E eles decidiram proibir israelenses de visitar a Ilha Seychelles. A reação foi violenta, tá? A ilha perdeu um bocado de turistas, não só porque israelenses não vão mais lá, mas porque outras pessoas que acham isso um absurdo também não vão mais lá. Então você perdeu americanos, perdeu europeus, perdeu o Ocidente, perdeu todo mundo que tem dinheiro. Agora Seychelles tem que se virar aí com um indiano, chinês e brasileiro, que não tem dinheiro. Né? Boa sorte para eles. Então, o Brasil está entrando no mesmo time. O Brasil está entrando na mesma coisa. Quem é que vai fazer turismo no Brasil agora com risco de um juiz maluco inventar uma ordem aleatória contra você? Né? Isso é uma afronta absurda. Se fosse um líder de Israel, se fosse um ministro de Israel, ok. Não, era uma pessoa comum, um reservista que veio passar férias aqui no Brasil. Olha o nível que isso chegou de absurdo dessa coisa, né? Realmente muito triste esse negócio, a gente tem que acabar com esse governo Lula. Esse governo Lula não é aceitável, tá? Passou do aceitável isso daqui. E isso daqui não é culpa do judiciário não, tá? Isso é culpa do Lula, é culpa dessa junta judiciária entre o Lula e o Moraes que está fazendo essa lambança aqui no Brasil, né? Tá favorecendo esses juizecos de merda, esquerdistas pra caramba, totalmente antissemitas. Gente, até a pessoa que é judeu no Brasil tá correndo risco agora. Estamos nos alinhando ao pior dos mundos, né? Quem fez o L, as pessoas que botaram o Lula no poder, cara, que absurdo. Olha o atraso que o Brasil tá tendo, né? Bom, felizmente o cara saiu, né? Na Síria não teve mais nenhuma grande novidade. A gente teve a novidade de que parece que o HTS entrou no Líbano, no território do Hezbollah, para justamente atingir o Hezbollah. Isso é uma coisa interessante. Tomara que essa briga pegue entre o Hezbollah e o HTS. Acho que vai ser uma excelente notícia para Israel e para o mundo todo pacífico, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz mais nenhuma novidade aqui. Ele fala sobre
a briga lá do HTS com a organização alauíta, né? Lógico que os alauítas estão reclamando, né? A briga religiosa entre eles é muito forte também. O Open Source Intel fala como que o Hamas planejou o atentado do 7 de outubro, né? Na verdade, no dia 6 de outubro, eles decidiram fazer uma grande parada militar. Convidaram um monte de ramos lá do Hamas para fazer uma parada militar, né? E, inclusive, toda a polícia da faixa de Gaza para essa parada militar, para fazer segurança, supostamente, né? Só que, lógico, isso aí era a preparação. O pessoal não sabia que ia ter a invasão. Naquele dia, eles foram comunicados e no dia seguinte fizeram o ataque, né? Um absurdo isso. Outra notícia absurda, a Greta Thunberg mandou negócio de crise climática, não interessa mais. Ela virou agora full antissemita. O problema dela agora é contra Israel, esquece clima, aquecimento global. Pois é, né? Fazer o quê? Tava na cara isso desde o início. Essa menina sempre foi uma hipócrita esquerdista e nada além disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.